Amém? Então vamos ouvir a palavra verdadeira. Vamos abrir a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler só o versículo 40. E a quarta mensagem sobre o tema: separai-vos desta geração perversa. Quarto culto, quarta noite maravilhosa da graça de Deus. Todos acharam? Todos encontraram? Então vou ler o texto, tá? Atos capítulo 2, versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vamos orar para que Deus continue a falar conosco, mais do que Ele já falou nesses dias passados. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, chegou aquele momento de nós aquietarmos o Espírito, de nós nos desligarmos dos problemas lá de fora e concentrar toda a nossa atenção naquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. O momento de ouvir a voz do Deus que criou os céus e a terra. O momento de ouvir a voz daquele que vive e reina, daquele que está sentado no trono de glória, naquele que é soberano, que é Senhor de senhores, que é Rei de reis, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Então fala-nos nessa noite, fala às tuas ovelhas, aos teus pequeninos, aos teus filhos, aqueles cujos nomes o Senhor mesmo escreveu no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da unção do teu Espírito, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, como a espada que separa corpo, alma e espírito, juntas e medulas, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Por exemplo, no nosso país, o que mais se fala nos dias de hoje é de crescimento de igreja. Isso já virou uma verdadeira febre no Brasil. No mundo espiritual evangélico, essa coisa é tão terrível que tudo passou a ser medido por números. Por isso, o que o sistema religioso organizado mais gosta é de dizer em alto e bom som: olha, no Brasil nós já somos 60 milhões de evangélicos, outros já são mais exagerados, não, já estamos quase 80 milhões de evangélicos. Eles adoram isso, eles gostam dessa propaganda, porque até os falsos pastores entram nesse bolo. E é como se o que eles estão fazendo fosse realmente a obra de Deus. Só que na verdade, tudo isso é uma grande ilusão. O que tem acontecido na nossa nação, em muitos lugares nesse mundo afora, é que o que mais existe no nosso país são pessoas que se agregam a um movimento religioso qualquer denominação, mas pessoas que nunca se converteram. O que eles chamam de evangélicos, na sua maioria esmagadora, são pessoas, irmãos, que vão a um lugar de culto, tem uma Bíblia como essa que eu tenho aqui no altar, mas que nunca se separaram da geração perversa. É a geração perversa
fingindo ser a igreja de Jesus. É aquilo que Jesus disse, é o joio no meio do trigo. É o que você mais vê. Esse oba-oba que existe aí fora não é um oba-oba divino. Multidões se dizendo de Deus, mas que não conhecem nada, absolutamente nada do verdadeiro evangelho. Pastores que não são dignos de ostentar o título de pastor. Homens que não têm nenhuma capacidade nem moral nem espiritual para liderarem pessoas. Olha, a coisa está tão feia, mas tão feia, que outro dia eu estava conversando pelo telefone com um pastor pentecostal, e eu disse a ele, o irmão já estudou sobre as epístolas de Paulo? E ele disse, não, pastor, eu nunca tive tempo de estudar sobre as esposas dos apóstolos. Eu digo, como? Sim, eu nunca estudei. Não, eu estou falando as epístolas. Ele pensou que que epístola é a esposa de um pastor. Olha como a coisa está difícil, irmão. Olha como a coisa está desgringolada. O conhecimento de Deus foi reduzido a meia dúzia de frases de efeito, que você vê as pessoas repetindo mecanicamente como se fosse um mantra. Oh, o melhor de Deus ainda está por vir. Olha, Deus vai te dar dupla honra. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O conhecimento de Deus está reduzido a isso. Às vezes as pessoas repetem como se fosse um mantra. Então, o que eu tenho visto com olhos espirituais são multidões de pessoas se dizendo cristãs, se dizendo de Deus, mas trazendo dentro de si o mesmo espírito, o mesmo estilo de vida que caracteriza a geração perversa. Isto é que é cruel. A avareza. A pessoa está dentro da igreja, diz que é de Deus, diz que é convertido, diz que nasceu de novo, mas o desejo de ficar rico, o desejo de adquirir bens materiais, a idolatria reina, o desamor é uma coisa terrível, a falta de perdão, olha o que mais existe nesses que se dizem cristãos hoje, a desonestidade, a imoralidade. Mas a pessoa está dizendo que é de Deus, mesmo carregando, irmão Geraldo, dentro dela, esse espírito que caracteriza aqueles que fazem parte da geração perversa. Por isso que, durante o ministério terreno, Jesus deu uma dica muito importante, e Mateus registrou para nos auxiliar. Abra em Mateus capítulo 7, versículo 16 em diante. Isso é importante, presta atenção nisso. Olha a dica tremenda que Jesus nos deu. Ele disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Claro, evidente que não. Não pode, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore, sabe o que é que significa toda? Toda. Árvores são pessoas, não é árvore plantada na terra. Essas árvores que ele está se referindo aqui são pessoas. Os frutos é o procedimento, é o caráter. Então toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer que o fruto é que prova se você é uma árvore boa ou se você é uma árvore má. Ora, claro, se a pessoa mente, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que compra e não paga, é uma pessoa que deseja os bens do outro, a mulher do outro, o marido da outra, é uma pessoa obcecada por bens materiais, quer ficar rica a qualquer preço, é uma pessoa que não lê a Bíblia diariamente, não ora regularmente, não frequenta os cultos da igreja. Essa pessoa, sem sombra de dúvida, é uma árvore má. Está aqui escrito. É a geração perversa
querendo escandalizar a igreja, querendo mostrar para o mundo lá fora que a igreja de Jesus é essa zona que está aí fora. Não é, mas não é mesmo. Quem procede assim não é a igreja de Jesus, é o joio no meio do trigo. Paulo também nos auxiliou muito quando ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, e tem gente que odeia isso aqui. Se pudesse, nunca ouvia ler esses versículos aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, dizendo-se evangélico, dizendo-se filho de Deus, dizendo-se nascido de novo, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse, nem ainda com mais. Com esse tipo de gente, o apóstolo Paulo está dizendo, não sente nem para comer uma fatia de pizza na cantina da igreja. Não sente. Se está se dizendo irmão, se está na igreja, já ouve a palavra, já teve tempo mais do que suficiente para Deus transformá-lo, e não apresenta uma transformação, em outras palavras, Paulo está dizendo, esse cara ou essa cara é do diabo. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Afora a gente não pode julgar. Como é que eu vou saber se o cara que está passando ali na rua drogado é de Deus ou não é de Deus? Não tem como saber. Pode ser uma ovelha e no tempo de Deus vai receber vida outra vez. Mas quando está dentro da igreja, ouviu a palavra, diz que crê na verdade e apresenta um comportamento como esse aqui, ele diz, não pode. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Manda expulsar do convívio dos santos. Então veja, além de um comportamento errado, tanto moralmente como espiritualmente, existe uma outra característica que identifica uma pessoa que é parte da geração perversa. Qual é a característica? O inconformismo. Toda pessoa inconformada, toda pessoa que é insatisfeita, que tem uma insatisfação crônica com o que tem, ela é uma pessoa vazia de Deus. Totalmente vazia de Deus. Isso é muito importante você prestar atenção, viu? Eu vou explicar isso aqui. Primeiro, eu quero que você veja o que Paulo disse a Timóteo. Depois eu vou explicar. Mas antes eu quero primeiro vir aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, para que a gente entenda essa coisa do inconformismo. Encontraram? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Vou ler. Ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você vê, a pessoa que é de Deus, se ela tem sustento e com que se vestir, ou seja, se ela tem o mínimo para viver uma vida digna, Deus está dizendo, esteja contente, seja feliz. Né? Mas aqui, olha, no versículo 6, ele diz uma coisa ainda mais forte. Acompanhe a leitura do versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a pessoa tem que ter espiritualidade com contentamento. A espiritualidade é grande fonte de lucro. Aí tem gente que acha que ser espiritual vai lhe proporcionar bens materiais. Se for espiritual, ela vai adquirir riquezas, ela vai conseguir que Deus lhe dê casa, que Deus lhe dê automóvel do ano, que Deus lhe dê muito dinheiro na poupança. Isso é um erro violento. O lucro que a espiritualidade produz é isso aqui, ó. Contentamento, alegria, felicidade,
paz. Então, eu tenho que estar contente com aquilo que eu tenho. Eu tenho que estar contente com aquilo que Deus me tem dado. Porque, se não for assim, você nunca vai estar contente com nada que você tenha. Nada, absolutamente nada. Esse aqui é o grande problema. Dizem que quando Rockefeller era o homem mais rico do mundo, porque hoje, né, já morreu, mas na época que era o Rockefeller, diz que um repórter se aproximou dele num evento qualquer e disse: Rockefeller, qual é a quantidade de dinheiro que você precisa para ser feliz? Ele era o homem mais rico do mundo. Assim que ele olhou para o repórter e disse, sorriu, disse: um pouquinho mais do que o que eu já tenho. Um pouquinho mais do que o que eu já tenho. Quer dizer, esse é o espírito da geração perversa, sempre querendo um pouco mais, nunca satisfeito, sempre querendo cada vez mais. Olha, irmãos, o que gera essa insatisfação é a pessoa estar vazia de Deus. Uma pessoa vazia de Deus, nada lhe satisfaz. É por isso que as pessoas lá fora ficam escravas do agiota, ficam escravas do crediário, ficam escravas do cartão de crédito, ficam escravas do cheque especial, porque é uma insatisfação tão grande que ela não consegue controlar a compulsão por comprar coisa, por trocar os objetos. Já preguei nos cultos passados sobre isso. É porque a pessoa está vazia de Deus. Nada satisfaz, irmão Geraldo. Nada, absolutamente nada. Agora eu vou explicar o que é esse vazio. Livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 4, versículo 5 em diante. Ok? Toda igreja já achou? Então vamos lá. Chegou, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se assentou junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse para ela: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Ele estava sozinho. Então a mulher samaritana disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eram inimigos mortais. Eles consideravam os samaritanos uma sub-raça. Não se davam. A mulher estranhou. Como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Aí Jesus disse para ela: olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí a mulher respondeu: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aí Jesus afirmou para ela: mulher, quem beber desta água que você está falando aí, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher disse: ah, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus disse: mulher, vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela respondeu para Jesus: não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Presta atenção. O que é essa água viva que Jesus está dizendo que sacia toda a sede, todas as nossas carências, todos os nossos desejos? Que água é essa? É a palavra com o Espírito Santo. Porque um não opera sem o outro. A palavra é viva porque ela tem o Espírito de Deus. A palavra tem o Espírito, a palavra é viva.
Então, o que é que acontece, irmãos? Tem pessoas que carregam dentro delas, olha, um mundo de insatisfações. Aí começa a imaginar que vai satisfazer todas aquelas insatisfações através do dinheiro, através de comprar uma casa, através de ter fama, de ter sucesso. E quanto mais compra, quanto mais conquista as coisas, mais sede tem. Nunca satisfaz. Nunca fica satisfeita com nada. Você já viu pessoas que são assim? Já viu? Por isso que você vê pessoas mudando de marido, mudando de esposa, mudando de amigos, mudando de trabalho, mudando de igreja, mudando o estilo de pentear o cabelo, mudando a cor do cabelo, mudando a maneira de vestir, mudando de carro, mudando de casa, mudando de bairro, mudando de cidade. Por que as pessoas fazem isso? Quando uma pessoa começa a ter essa insatisfação e começa a mudar, é porque essa pessoa não tem bebido abundantemente da água viva que Jesus dá. Você vê gente dentro da igreja assim, como isso aqui. Você vê, a mulher samaritana já estava no 6º relacionamento e não estava satisfeita. Não se sentia uma mulher realizada. Já estava no 6º. Trocou 6 vezes de marido. E o 6º, Jesus disse, não é teu marido. É um amante. E nem assim se realizava. Então, quando você bebe abundantemente da água viva de Jesus, essa água viva, quando a palavra, sabe, é recebida no teu íntimo, quando você recebe a palavra com avidez, quando você recebe a palavra e a palavra entra na tua mente e desce para o teu coração, ela sacia todas as tuas necessidades. Você passa a se sentir satisfeito com tudo que Deus tem te dado. Não há insatisfações. Você está cheio de desejos, cheio de insatisfações, cheio de vontades, mas aí bebe da água da vida, a água viva, e essa água viva que é a palavra sacia todos os teus desejos. Sacia você por inteiro. Acaba aquele desejo de querer ficar mudando constantemente. Olha, irmãos, quem bebe da água viva não fica toda hora mudando de emprego. Não fica toda hora mudando de namorado, mudando de namorada, mudando de celular, mudando de notebook. Lembra que eu preguei nos cultos passados? Tem gente que compra um celular. Esse meu é do tempo de Pedro Alves Cabral. Fala igual o que custa 3.000 conto hoje. Igualzinho. Deve custar novo uns 300. Né? Um desse aqui, Rodrigo? 250, pronto. Mais peba ainda do que eu pensei. Mas fala do mesmo jeito. Aí o cara, a pessoa que é insatisfeita, compra um celular. Não esse aqui. Comprou um iPhone 4. Daqui a 2 meses, a fábrica lança o iPhone 5. Igualzinho. Só que o projetista criou, esse aqui é arredondado. Aí o cara faz agora quadrado. Para ser diferente. Mas é o mesmo. A pessoa está tão insatisfeita que ela diz, não, eu quero o 5, eu quero o iPhone 5. E não, isso aqui é o 4. Mas você comprou faz 2 meses. Não, mas eu quero o novo, eu quero o novo. Troca toda hora de notebook. Troca toda hora de roupa. É uma insatisfação completa, total. Então, irmãos, quando você bebe da água da vida, água viva, você não fica cheio de carência, você não fica naquela inquietação, chega no espelho, não estou satisfeito, vou mudar meu corte de cabelo. Para que eu vou mudar meu corte de cabelo? Estou satisfeito com meu corte de cabelo. Para que eu vou mudar? Eu me olho no espelho todo dia, não sinto nenhuma vontade de mudar meu estilo de cabelo. Aí o outro diz, não, vou mudar, vou pintar agora loiro. Aí joga uma tinta loira no cabelo. Corta um cabelo de um modo estranho. As mulheres, né? Uma hora o cabelo é para o lado direito, outra hora o cabelo para o lado esquerdo, outra hora é castanho, outra hora é preto, outra hora é loiro. Você não sabe o que a pessoa quer.
Quando bebe da água viva, a pessoa fica saciada, irmão Geraldo. Não há mais ansiedade, não há mais frustrações, não há mais correrias, porque você passa a ter certeza que tudo acontece no tempo de Deus. Diga glória a Deus. Agora, quem não bebe da água viva é sempre ansioso, é sempre estressado, é sempre uma pessoa nervosa, é sempre uma pessoa insatisfeita, está sempre querendo alguma coisa, está sempre com os nervos à flor da pele. Pode observar, tem gente que é um estresse só, nada satisfaz. Tem esposas que o marido só falta carregar no colo, dá tudo, não adianta. Está sempre reclamando, sempre satisfeita. Quer mudar de casa, aí muda de casa. Eu quero ir para um apartamento, vai para o apartamento. Não, eu quero voltar para uma casa, volta para casa. Eu quero uma casa na praia, se o marido tem condições de casa na praia. Não, eu quero agora na lagoa, não quero praia, quero lagoa. Agora eu quero na fazenda. Pô. Nada satisfaz. Quando você bebe abundantemente da água viva, muda tudo. Quem não bebe, se as coisas não estão acontecendo na hora que ela quer, da maneira que ela quer, já muda. Muda de cidade, muda de emprego. Ah, não, eu queria ser promovida esse semestre. Passou o semestre, não fui promovida, vou trocar de emprego. Quero nem saber, quero nem tomar satisfação com nada. Muda de marido, muda de mulher, muda de namorado, muda de amigos. Isso é uma desgraça, irmão. Por tudo isso, é que o Senhor Jesus diz, tendo sustento e com que se vestir, esteja contente. Esteja contente. Ele diz, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Quanto mais espiritual a pessoa é, mais feliz ela é, mais paz ela tem, mais satisfeita ela vive. Se você é uma pessoa espiritual, olha, obrigatoriamente, você tem que ser uma pessoa feliz, você tem que ser uma pessoa alegre, você tem que ser uma pessoa cheia de paz. Se alguma coisa não está saindo da maneira que você desejava, você não se estressa, porque você crê que Deus está no controle daquilo. Você crê que as coisas acontecem no tempo de Deus e segundo a vontade dEle. Então para que vai se estressar? Não há estresse. Quando se bebe abundantemente da água viva. Quando se bebe abundantemente da água viva. Olha, quem convive comigo sabe. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu dizendo para ela, eu não reclamo de nada. Eu estou satisfeito com tudo. Tudo estou satisfeito. Eu não consigo ficar insatisfeito. Eu não consigo, irmã Salete. Eu fico satisfeito com tudo. Você não me vê reclamando. Aliás, eu disse para a pessoa assim, só tem uma coisa que me tira do sério. É gente insatisfeita do meu lado. É gente que não é espiritual. Gente que não leva Deus a sério. Isso me tira do sério. Mas fora isso, meu irmão, nada me tira do sério. Eu não sou insatisfeito, eu estou satisfeitíssimo com o que Deus tem me dado. Não almejo outras coisas. Seja feita a vontade de Deus. Aqui em Mateus capítulo 6. Abra aí. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. São palavras dele, são ensinamentos de Jesus. Olha o que ele disse. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Claro, evidente. Observai as aves do céu. Mandou você observar os passarinhos. Ele disse, olha,
não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Você já viu um passarinho armazenando comida? Você já viu um passarinho na fila do banco para guardar um dinheiro na poupança? Já viu? Não, né? Pois é. Contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura, pergunta Jesus, vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Se Deus sustenta um passarinho, não vai sustentar você? Então por que você fica estressado? Por que você fica preocupado? Por que você fica ansioso? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é de vocês que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da tua existência? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E se vocês não podem fazer isso, por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? O que é que eu vou vestir? O que é que eu não vou vestir? Né? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, não costuram, né? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, nem Salomão conseguiu vestir uma roupa tão fina, tão preciosa, como os lírios do campo. Aleluia. Glória a Deus. Nem Salomão. Vá num jardim, chega numa rosa e pega uma pétala de rosa. Vê a textura. Vê a fineza daquilo ali. Ninguém consegue fazer um tecido com aquela, né, aquela preciosidade. Ora, Jesus diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois da manhã, como é que eu vou pagar o colégio do meu filho, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou conseguir fazer isso, como é que eu vou conseguir fazer aquilo. Não vivam assim. Ele não está dizendo que a gente vai viver irresponsavelmente. Não é isso que ele está falando. É aquela inquietação que faz você ter úlcera, que não deixa você dormir, que deixa você nervoso, tomando Rivotril. É aquela inquietação que causa câncer. Porque aquela inquietação normal, que é comum a quem tem responsabilidade, tem que existir. Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que fazer o melhor de mim, porque senão eu não vou ter o meu sustento. Isso é normal. Não pode ter uma inquietação diabólica. Aí ele diz, porque os gentios, os pagãos, a geração perversa, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Deus sabe o que você necessita hoje, o que você necessita amanhã, o que você vai necessitar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10. Deus já sabe de tudo. Você acha que você, sendo filho amado de Deus, Deus vai deixar você entregue à tua própria sorte? Não, Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amém? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, correr atrás, ganhar dinheiro, fazer hora extra, faltar aos cultos para ir cuidar da empresa, do comércio, do trabalho. É isso que está na Bíblia? Mas é isso que muita gente faz, né? Não, mas eu tenho que correr atrás. Não, Deus sabe que eu tenho responsabilidade. Deus sabe que eu preciso. Mas ele está dizendo aqui, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, igreja,
Hoje, os falsos pastores, é a maioria, ensinam exatamente o contrário disto aqui que Jesus ensinou. Eles ensinam, não, você tem que ter cada vez mais, você tem que colocar Deus no canto da parede, você tem que exigir de Deus o melhor. Isso não é a voz de Deus, isso é a voz do diabo. Isso não é Deus falando. Onde é que essas coisas são ensinadas aqui na Bíblia? Em lugar nenhum. Então, onde se ensina o contrário do que Jesus ensinou, não é igreja de Jesus, é sinagoga de Satanás. Na igreja de Jesus, as pessoas são trazidas à igreja pelo próprio Jesus, com que objetivo? Se tornarem discípulas dele. Na sinagoga de Satanás, nas falsas igrejas, as pessoas vêm porque elas mesmas decidem vir. Não é Deus que as traz, é elas mesmas que decidem vir. Com que objetivo? Receberem cura, porque está precisando do emprego, porque tem planos de comprar um automóvel, uma casa própria. Aí elas vêm porque são seduzidas pelas promessas mirabolantes de falsos pregadores. Essa é que é a verdade. Esses falsos pastores, eles oferecem tudo que a geração perversa almeja. Tudo que a geração perversa almeja, eles oferecem. Eles vão criando um verdadeiro supermercado de oferta de bênçãos. Assista a televisão onde eles estão, os rádios, leiam os seus livros. E o pior é que tudo é feito na base do escracho, na base do deboche. São uns vendedores de ilusões, eles vendem mentira. O que eles fazem na realidade é praticar um estelionato espiritual. São estelionatários espirituais. Eu acho que eu sou o único pastor que tem coragem de falar isso. Irmãos, quem é de Deus tem que se separar dessa geração perversa. Você já se separou da geração perversa? É o primeiro sintoma de que a pessoa se converteu. É o primeiro sintoma de que a pessoa creu verdadeiramente na palavra. Quem é de Deus só aceita para a sua vida aquilo que é de Deus. A geração perversa não quer saber se é de Deus, se não é de Deus. Não quer saber se é verdade, se não é verdade. Ela quer saber se funciona. Entendeu, irmão Geraldo? Quer saber se funciona. Se funciona, tudo serve. Umbanda serve, candomblé serve, cartomante serve, romaria serve, corrente serve, fogueira santa serve, meia ungida serve, colher de pedreiro serve, caneta ungida para passar nos concursos serve, os demônios servem, Satanás serve, tudo serve. Funciona? Então eu quero. Hoje, se o indivíduo vai a uma macumba, a um centro espírita, e ele pede um emprego ao tal de demônio que diz que está manifestado no Pai de Santo, que é mentira, se na semana seguinte, aquela pessoa que foi pedir arranja um emprego, ela já acredita que o emprego apareceu porque ela foi lá na macumba. Nunca mais ela quer largar a macumba. Nunca mais. Ou se for num desses movimentos estranhos que existe aí. Eu vou mostrar para você. Abra em Jeremias, capítulo 44. Jeremias 44. Eu estava conversando com uma senhora, e ela cheia de problemas, e frequentando esses movimentos estranhos, né? De corrente, de não sei o quê. Eu comecei a mostrar na Bíblia que isso é um engano, que isso aí tem nada a ver com Deus. Ela disse, pastor, mas foi lá que eu arranjei um emprego. Mas foi lá que eu arranjei um emprego. Quer dizer, funcionou. O senhor está dizendo que não é de Deus, mas funcionou. Olha o que eu vou mostrar para os irmãos. Jeremias capítulo 44, versículo 1 em diante. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos,
Deus de Israel, viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que eu aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que fazei vós tão grande mal contra vós mesmo, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Porque me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmo vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra. Agora, o versículo 13. Deus diz: porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém, com a espada, a fome e a peste. Olha o que é que esse povo estava fazendo. Adorando outros deuses, viraram as costas para Deus, passaram a cultuar a rainha dos céus. E quando Deus usa o profeta Jeremias para dizer: isso que vocês estão fazendo é abominação a Deus. Olha o que Deus já fez com Jerusalém, com Judá. Olha como Deus já se irou com essa cidade. Veja a desolação que essas cidades estão por causa das coisas erradas que eles faziam. E vocês continuam fazendo? Ouviram o profeta. Qual foi o argumento que esse povo aqui usou para justificar permanecer no erro? Para tentar mostrar que o errado era certo? O argumento, sabe o que foi? Está dando certo. Está funcionando. Olha aqui, versículo 15. Leia aí. Então, responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanta palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Disseram isso para o profeta Jeremias: não vamos te obedecer. Antes, certamente, a toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus. Você está vendo de onde é que veio o culto a Maria? Você pensa que o culto a Maria começou no catolicismo? Não, começou aqui. Ó. O catolicismo apenas herdou essa heresia. Queimaremos incenso à rainha dos céus, lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Não vamos obedecer o que você está falando, Jeremias. Se foi isso que Deus mandou você falar, não vamos fazer o que você está dizendo. Vamos fazer aquilo que nós dizemos. Vamos queimar incenso a outros deuses. Não tem gente que faz a mesma coisa hoje? Não adianta o pastor dizer que é Deus que está falando. Eu faço o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Você está vendo aqui? Não. Vamos continuar adorando outros deuses. Vamos continuar faltando culto. Vamos continuar vivendo vida errada. Olha, estamos vivendo assim, fazendo o que a gente quer. E está dando tudo certo. Estou prosperando. Estou me dando bem. Está chovendo na minha horta.
Quantas vezes você fala para esse povo aí fora que coloca a fé em objetos, que isso é errado, que isso é idolatria, e o argumento deles qual é? Mas está abençoando a minha vida. Mas está dando certo. Você vê que tudo é feito na base da superstição. Se a pessoa arranja um emprego, é porque fez uma corrente. Se perde o emprego, não, isso foi o diabo, isso foi Satanás. Ou então, você perdeu o emprego porque você parou de fazer corrente. Tudo na base da superstição. Irmãos, que loucura isso aí. Tudo isso é a geração perversa. Está aqui, ó. Estava lá no Egito, uma multidão de judeus queimando incenso a outros deuses, adorando a rainha dos céus, Semiramis. Terrível. Estão aí as multidões fazendo procissão, fazendo romaria, fazendo corrente, fazendo novenas, fazendo trabalho de macumba. Multidões superlotando grandes templos, grandes catedrais, ouvindo um evangelho falso, ouvindo um evangelho adulterado, multidões sendo lideradas por falsos pastores, gente que envergonha a igreja de Jesus, gente que coloca a fé em objetos, em óleo, em sal, em pedra, em travesseiro ungido, colher de pedreiro ungida, para você construir sua casa própria. Um verdadeiro centro de macumba. Uma verdadeira macumba. Mas como tem multidões, ele diz, Deus está agindo. É de Deus. Como tem riquezas, ele diz que a riqueza é a prova de que Deus está aprovando aquilo que eles estão fazendo. Já ouviu esse argumento? Olha aqui como Deus está nos abençoando. Olha aí, ó. Temos todos os templos próprios, grandes catedrais, temos televisão, temos rádio, temos tudo. Deus está aprovando o que nós estamos fazendo. Olha, Jesus curou enfermos, Jesus alimentou multidões, Jesus foi aclamado pelo povo quando ele entrou em Jerusalém. Mas quando Jesus começou a pregar verdades espirituais, quando Jesus começou a ensinar aquele povo verdades eternas, aquela multidão que aclamou Jesus decidiu trocá-lo por Barrabás. Quando Pilatos disse, quem vocês querem? Eu solto Jesus ou solto Barrabás? É a época da Páscoa e é tradição o governo romano dá liberdade a um prisioneiro. Está aqui dois. Ele queria arranjar uma maneira de libertar Jesus. Ele disse, eu não vejo nada de errado nesse homem. Esse homem é inocente. O que estão fazendo com esse homem é uma covardia. Mas ele não queria ficar mal com o povo judeu. Coisa de político, né? Aí ele armou essa estratégia e disse, eu vou perguntar. Essa multidão aplaudiu. Essa multidão reverenciou com ramos. Essa multidão encheu a barriga de pão de peixe. Eles vão preferir ele. E qual não foi a sua surpresa quando aquela multidão gritou, solta Barrabás. Prende Jesus. Mata Jesus. Quando chegou no final, quando Jesus foi crucificado na cruz, só estava ao lado de Jesus meia dúzia de pessoas. Meia dúzia que estava lá. Leia na Bíblia. No dia de Pentecostes, você sabe quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo? Quantas? 120. 120 pessoas. Foi tudo que sobrou de 3 anos de ministério do Senhor Jesus com a ajuda dos apóstolos. Só tinham 120 pessoas, irmão. Não havia multidões. Jesus, quando começou a pregar a verdade, nunca foi aclamado, foi odiado. Foi odiado. No dia que um pastor começar a ser aclamado pela sociedade lá fora, é a prova de que ele não é pastor.
No dia que a sociedade lá fora aplaudir a mensagem pregada, isso é a prova de que a mensagem não é o evangelho, é uma mentira. Jesus nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, ninguém ia querer seguir Jesus. Só os poucos que ele escolheu. Só os poucos que ele predestinou. Essas multidões aí fora, mas não iam mesmo. Não iam de jeito nenhum. Elas diziam, esse Jesus não é de nada. O cara anda em cima de um jumento. Quem são os pastores que eles querem? O safado que está roubando o povo e diz, comprei um avião por 40 milhões de dólares. O outro vagabundo que diz, comprei 2 fazendas no Mato Grosso, cada uma por 50 milhões de reais à vista. Para eu descansar de vez em quando com a minha mulher. Não são esses que as multidões seguem? Não, é de Deus. Olha como Deus está abençoando. Tem que ser isso mesmo. Se fosse Jesus hoje, quem ia querer? Quem ia desejar? Então eu quero terminar dizendo que você com Jesus já é maioria. Diga, eu com Jesus já sou maioria, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que a fraqueza de Deus é muito mais forte, mas muito mais forte do que todo o poder que esse mundo apresenta. Aleluia. A pobreza de Deus é mais rica do que toda a riqueza desse mundo, meu irmão. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que a loucura da pregação é mais sábia do que toda a sabedoria dos sábios deste mundo. Aleluia. Portanto, nós não temos outra alternativa a não ser nos separarmos desta geração perversa. Você não tem outra alternativa. Se você é de Deus, você tem que cumprir isso aqui, ó. Se separar da geração perversa e assumir a postura de um verdadeiro cristão. Amém? Amém. Separar não é que vai viver como um eremita. Não é que o cara vai se enclausurar dentro de um mosteiro, nunca mais tem contato com ninguém. Não, não é isso não. Você pode ter contato com as pessoas lá fora. Você tem que trabalhar, você tem vizinhos, você não vai ser mal educado. Se separar é você não aceitar na tua vida o estilo de vida que a geração perversa tem. Os pensamentos da geração perversa. O modus vivendi da geração perversa. Você não pode ter o mesmo tipo de lazer que eles têm. Aí é isso que ele está dizendo, se separa disso. Isso não pode existir na tua vida. Uma pessoa de Deus não vai se divertir num forró. Nada contra o forró, eu adoro forró. Eu tenho muito forró. Dia desse eu viajei, ouvindo música do Luiz Gonzaga, músicas antigas que nem eu conhecia. Que o pai do Ripardo me deu um CD de MP3, não foi, irmão? Gosto, amo forró. Mas eu não jamais vou para um show desse de forró aí. 20 mil pessoas, gente bebendo, fumando, cheirando cocaína, fumando maconha, consumindo crack, se embriagando de uísque. O que é que eu vou fazer num ambiente desse? Entenderam? Uma mulher de Deus não se veste como uma geração perversa se veste. Uma mulher de Deus não usa decotes mostrando os seios. Quer mostrar os seios para quê? Para quem? Qual é o teu objetivo? Quer seduzir quem? Uma mulher de Deus usa roupas decentes. Não se veste como uma devassa. Tem mulheres que se vestem como as prostitutas de cabaré se vestem. Aí depois diz que é de Deus. Às vezes está lá na internet, Facebook, Maria dos Anzóis Pereira. Aí está lá, aparece um sinalzinho pedindo para eu adicionar como amigo do meu. Ler minhas mensagens, né?
Aí eu adiciono, mas eu sempre dou uma olhada para ver. Fulana de tal, não sei o que, não sei o que. Serva de Deus. Serva de Deus. Daqui a pouco eu olho, poses sensuais, caras e bocas. Isso é serva de Deus, isso é serva do diabo. Que serva de Deus? Que serva de Deus? Semana passada, uma moça lá de São Paulo disse: pastor, eu estou precisando de ajuda. E eu acho que o senhor é a pessoa indicada para me ajudar. Eu digo: se eu puder ajudá-la, sem problema. Não, porque eu estou convertida há 3 meses, eu era viciado em crack, minha vida estava destruída, mas eu ainda estou sentindo assim uma fraqueza, tá? Tem hora que dá vontade de eu largar a igreja, não sei o que. Eu digo: não. Aí comecei a orientá-la. Olha, acessa a nossa TV na web, começa a ouvir as mensagens, isso vai te fortalecer, isso vai te dar condições de resistir ao mal, isso vai tornar de você uma pessoa preparada para viver a vida. Orientei. Uns 2 ou 3 dias. Toda vez que chegava de manhã, ela me via, eu já estranhei que ela dizia: oi, querido. Oi, querido? Respeito é bom e eu gosto. Oi, querido? Você já viu aqui eu me dirigir a alguém pelo nome? Muito raro. Só se eu tiver muita intimidade com a pessoa. Eu sempre me dirijo: irmão fulano, irmão Geraldo, irmão Jô. Porque isso é falta de respeito. Oi, fulana, é tua parceira, é? Oi, Marli. Que intimidade é essa, rapaz? O marido dela vai dizer: vem cá. Oh, você tem intimidade para estar chamando ela de Marli? Irmã Marli. Quando falo com o irmão Carlos, né, irmão Carlos? Como é que está a irmã Marli? Eu não tenho essa cara de pau. Como é que vai Marli? Não tenho essa intimidade. Oi, querido. Aí o graça e paz. Graça e paz. Oh, pastor, eu ouvi tuas mensagens. Foi muito bom, foi maravilhoso. Já estou me sentindo outra. Eu posso sempre que precisar pedir conselho ao Senhor? Pode. Claro que pode. Sem problemas. Aí ela disse assim: pastor, só podia conversar comigo 2 minutos, porque eu estou muito necessitada. Isso era de manhã. Eu digo: puxa vida, uma mocinha com um problema desse, posso. Mas eu só liga para o meu celular. Aí me deu o celular dela. Oi. Eu liguei, conversei 10 minutos, orientei, falei: ô pastor, foi Deus que colocou o senhor. Ai, o senhor não imagina como minha vida está mudando. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Antes de ontem, meia-noite, meu telefone toca. Eu estava acordado, assim, eu estava assistindo um documentário. Aí eu olhei: quem é? São Paulo. Alô? Oi, querido. Eu digo: vem cá. Quem deu autorização a você ligar para mim? Falei desse jeito. O que você estava ligando para mim meia-noite? Não é para ligar a hora nenhuma. Não, pastor, que eu cheguei agora do trabalho, estou sozinho em casa, queria tanto conversar com o senhor. Comigo não. Não ligue mais para mim. Não ligue mais e a partir de hoje não atendo mais você em lugar nenhum. Na hora, na bucha. O que uma desgraçada de uma mulher vai ligar para mim meia-noite? Estou sozinho em casa. Já deu logo a dica. Para bater um papo, estou tão carente, pastor. Entendeu? Fugir da aparência do mal, né? Quem já se apartou da geração perversa tem outro comportamento, tem outra postura. Não é qualquer um que serve para ser teu amigo. Não é qualquer um que visita a tua casa. Não é qualquer um que entra no teu automóvel.
Você tem outra postura. Você tem outro estilo de vida. Você tem outra visão. Você tem outra escala de valores. Amém? Amém, glória a Deus. Separai-vos desta geração perversa. Fica observando. Observe. Homem ou mulher que fica com muita intimidade, fulano, ou Geraldo. Como é que é a história? Geraldo? Se eu ver, eu chamo a atenção. Vem cá, você é íntima dele, é? É mulher dele, parente dele. E que dá com vocês? Oi, Geraldo. Irmão Geraldo. Oi, fulana. Fulana? Observe. Homem ou mulher que fica encarando, olhando muito para os olhos assim, ó. Essa geração perversa. O que eu vou ficar olhando para os olhos de uma mulher? O que eu vou ficar olhando para a cara da irmã ali? A irmã está ali, eu... Deixa eu sair daí, daqui a pouco que ele me deu um karatê. Ô pastor, vocês entenderam? O que uma mulher vai ficar encarando o homem? Isso é geração perversa. Isso é geração perversa. Deus está dizendo, se aparte dessa gente. Você não pode mais ter esse tipo de comportamento. Você não pode mais ter esse tipo de postura. Gente que fica com muito cheguei. Faz de conta que você é uma irmã. Ô irmãzinha, eu te amo em Cristo, viu, irmã? Eu te amo tanto. A irmã sabe que eu amo, né? Como é que vai, irmã? Tudo bem? Como é que vai a vida da irmã? Tudo legal? Como é que está a vida, irmã? Tudo tranquila? Estou dando a dica de sintomas. Observe. E se você é de Deus, você não pode ter esse tipo de comportamento. A tua postura é outra. Amém? Amém. O Senhor disse, vivei como filhos da luz, como filhos de Deus, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Glória a Deus.